Olá pessoal, boa tarde. Já agradecendo aí pelo prestígio, por dedicar aqui esse tempinho para a gente. Sou o Juliano Maia, o Altamir Borba aqui também comigo, a gente vai dividir essa palestra. A gente preparou um conteúdo aqui com bastante profundidade, a ideia é debater um pouquinho a dinâmica, né, que a gente tem visto aí em supply chain, em logística de uma maneira geral, e fazer a nossa leitura aí de mercado, né? A gente fala tanto hoje aí em tecnologia. Nós que representamos aqui a TOTVS, uma empresa de tecnologia, acho que a gente pode contribuir bastante e vai trazer um pouco também aqui das nossas experiências, ok? Então, nosso tema é esse, ecossistemas digitais. A gente acredita que a logística também vem vivendo cada vez mais essa dinâmica aí de ecossistemas e como que a gente consegue fazer gestão logística, né, ou como otimizar isso nesses ecossistemas. Pessoal, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas a gente chegou naquela época do ano que todo mundo está falando algo do tipo, nossa, falta um mês para o Natal. A gente que é de logística, né, está falando, caramba, já chegou mais uma Black Friday. E tem gente que já não está dormindo, né? Quem não usa TOTVS, claro, né? Quem usa TOTVS está tranquilo. Brincadeira, né? Mas o que a gente tem percebido, pessoal? Cara, é todo ano a mesma coisa. Parece que passa cada vez mais rápido. Parece que o ritmo que a gente vive está cada vez mais acelerado. E na logística não é diferente, né? A gente tem cada vez mais pressão por prazo, né? Hoje, em muitos mercados, a gente fala em delivery em algumas horas. Enfim, tem muita coisa acontecendo. Então, a primeira sessão, né, do nosso conteúdo aqui hoje, a gente traz um pouco do que a gente está enxergando de como a logística foi evoluindo para estar no patamar de hoje, no que a gente acredita que possa chamar aí de uma nova logística ou de uma nova dinâmica. Então, quando a gente olha historicamente, você tem... Eu achei que tem um pointer aqui? Tem. Bom, mas não precisa também. O que a gente tem aqui, pessoal? Sem aprofundar muito em algo que talvez seja até mais acadêmico, né? Mas a gente tem aí o advento do conceito de supply chain lá pela década de 90. A gente pode dizer que esse conceito ainda é relativamente novo, embora a gente já está aí, né, em 2022. Só que mesmo assim, a gente percebe o quanto que já mudou o conceito que a gente tem de supply chain. O que a gente, né, contempla nesse conceito. E aí, basicamente, o que a gente traz é que, historicamente, quando surgiu o conceito de supply, a gente tinha uma cadeia muito linear. Então, pensando, né, em como os diversos elos da cadeia de supply trabalham, era muito sequencial. Então, a gente tinha aí um desenvolvimento de produto, algo que a gente percebe que tem ciclos cada vez mais rápidos, algo que tem também se utilizado aí cada vez mais de tecnologias, para depois ter um planejamento, onde nós, profissionais de logística, já entramos aí forte, né? Forecasting, planejamento, nivelamento de estoques, enfim. Para depois pensar em toda a cadeia de negócio. Para pensar aí também, né, na parte de suprimentos em si. Passando aí sim, falando de execução, falando aí de operações, né, o processo produtivo, se a gente estiver falando aqui do exemplo de uma indústria. Aí sim, entrando em delivery, pensando na distribuição e pensando aí no suporte. E aqui a gente dá uma ênfase no suporte como o último elo, né? E aí a gente vai falar muito de que hoje não dá para ser assim, né? Não dá para ter aí um contato com o cliente, não dá para pensar em ter um saque como a gente conhece, só lá no final de um processo. Mas basicamente, pessoal, o que a gente está tentando ilustrar aqui é que o conceito ele é linear. E aí vem acontecendo muita coisa no mercado, né? Tem bastante texto aqui no slide, mas o que acontece é que todas essas atividades, ou enfim, todos esses momentos, eles vêm evoluindo bastante. Como o caso que eu falei inicialmente do desenvolvimento de produtos, de serviços, enfim, cada vez mais rápido. Quando a gente olha para uma indústria tão complexa como a automotiva, por exemplo, a gente vê, né, os ciclos de lifting, os ciclos de lançamento de veículos cada vez mais rápidos. Hoje a gente já fala aí em gêmeos digitais, né, o Digital Twins, em que você tem, né, o conceito do produto digital e facilita muito atividades como essa. Enfim, planejamento muito mais sincronizado, a necessidade de um planejamento muito mais conectado. E em todos os elos aqui a gente percebe, né, evoluções e a gente percebe novas tecnologias.
Disso, o que a gente vem percebendo que está acontecendo cada vez mais? Aquela cadeia linear, ela já não é mais tão linear. Ela já tem provavelmente um formato aqui de rede. Então, as redes, e por isso que a gente trouxe como tema, né, os ecossistemas digitais de supply, eles estão aí porque a conexão, né, é cada vez maior, em várias direções, e cada vez mais rápido. Então, quando eu brincava, né, caramba, um mês para o Natal, é o que a gente vive também aqui, né? Ciclos cada vez mais rápidos, enfim, mudança, né, em quantidade de lote, de fracionamento, de velocidade, uma série de questões. E esses elos mais conectados, porque hoje você percebe que você não tem, né, pré-requisitos tão bem definidos, tão lineares. Muitas vezes você tem a interação de vários desses elos, porque quem faz aí uma entrega precisa entender lá desde o desenvolvimento de produto, porque a maneira como a gente vai pensar em embalagem pode afetar no transporte, a maneira como a gente vai pensar uma reversa certamente vai impactar ali no processo como um todo. É ou não é? Então o que a gente percebe é isso, ou a gente percebe pelo menos que deveria ser assim. A gente sabe também o quanto que é difícil atingir uma maturidade como essa. Agora, além desse efeito de rede, o que a gente está destacando muito está aqui ao centro, que é a questão do Customer Centric. Está muito na moda, né? Tem coisas aí que estão muito na moda. Uma delas é falar isso, né? O cliente no centro sempre. Agora, mais do que pegar um modismo, né? Pegar um hype, como a gente às vezes fala, é entender que realmente o cliente cada vez mais, ele tem mais voz, ele está mais empoderado e ele acaba afetando muito na maneira como a gente opera a logística. O cliente hoje, ele tem muita informação, o cliente hoje consegue comprar tudo 24 horas, né, 24/7 em qualquer plataforma digital. E ainda que a gente esteja falando em clientes B2B, não está falando diretamente aí no consumidor final, você percebe também, né, que cada vez mais as empresas estão mais digitais, precisam estar mais colaborativas e aí a dinâmica também no mundo B2B muda bastante. Então, o que a gente traz aqui é até um conceito que é mundialmente defendido pela Deloitte, mas com algumas leituras e adaptações também nossas, né? Mas o fato é esse, a gente sai de um modelo linear para estar cada vez mais no modelo em rede e com muito foco no cliente. E lá, né, a gente trouxe uma definição que basicamente reforça a questão do cliente. Quando a gente olha também para essas informações, isso eu acho bastante interessante, dados aqui bastante ricos da Ilus. Quando a gente falava, então, do conceito de supply inicialmente, ele estava muito focado em eficiência, né? Aqui eu estou vendo bastante gente nova, mas também gente com certamente muita estrada. E existia uma ênfase muito grande em eficiência, né? Eficiência da distribuição. E aí você tinha o conceito de colaboração já muito claro, que os elos da cadeia precisam colaborar para ter benefícios. A gente falava muito, né? Quem lembra aqui aquela coisa de esconder a informação, né? Eu não vou abrir a informação para o meu fornecedor, eu posso perder barganha e coisas nesse sentido. Eu acho que até hoje, em alguns negócios, em algumas empresas, falta maturidade, mas via de regra essa colaboração já existe. Só que a gente está falando hoje num outro nível de colaboração, já que a gente fala tanto em dados, já que a gente fala tanto de o quanto que dados e troca, né, transformação em informação e troca de informação podem nos ajudar. E aí, realmente, o foco que era mais... Eu achei que tinha mudado o slide, perdão. O foco que era mais essencialmente na distribuição, hoje ele acaba sendo mais no cliente, acaba sendo mais em resiliência, acaba sendo mais em adaptabilidade. Como é que a gente adapta processos, como é que a gente adapta as operações, né, para que a gente consiga continuar tendo mais eficiência e para que a gente consiga fazer até o uso dessas tecnologias que estão aí e trazer o benefício que se espera disso. Então, basicamente, colaboração era só interna e aqui a gente tem uma orquestração maior realmente da cadeia como um todo. Lá a gente tinha o surgimento de alguns sistemas que hoje são a coisa mais comum do mundo, mas naquelas primeiras décadas ainda era privilégio de poucas empresas. Hoje a gente já fala de tecnologias extremamente avançadas e, como eu mencionei antes, a gente fala muito do uso de dados e por isso que entra em voga aqui, né, Big Data, Cloud Computing, inteligência artificial. A ideia aqui também não é só ficar falando aqui de termos novamente, né, na moda, bonitos, mas o fato é o quanto que a gente consegue se fazer de uso de tecnologia.
E aí, pessoal, no nosso mundo não é difícil a gente entender, porque sempre existiu o conceito de telemetria. Agora, se a gente perguntar aqui para todo mundo, né, quem que realmente faz uso e se beneficia de fato de tudo que uma telemetria pode nos oferecer? Provavelmente a gente subutiliza muito isso. A gente tem experiência com muitos clientes e os clientes a gente percebe, ora por não conseguir priorizar, ora por não saber como utilizar, enfim, subutiliza muito do que se tem aí. Então existe também um desafio de a gente conseguir tirar valor de tecnologias como essas. E aí alguns dados que a gente acha bem interessante, mas que só apontam, né, o como que ficou mais complexo, né, o como que ficou mais demandado para se fazer logística, né, no Brasil e certamente aí no mundo. O que eu falava, pessoal, bom, aqui, né, a adoção da tecnologia, né, está elevando muito o nível de competitividade. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu uso até como um mantra. O Altamir não deixou usar aqui no conteúdo de hoje. O Altamir é um cara brilhante, foi ele que preparou praticamente todo o conteúdo, mas ele deixou a minha frase de fora, né? Que basicamente é: a logística nunca foi tão estratégica nem competitiva, né? Nem tão importante, relevante, né? Um fator competitivo para as empresas. Isso eu acho que ninguém mais tem dúvida, mas por outro lado a logística nunca foi tão complexa, né? E aí quando a gente coloca uma frase como essa para abreviar muito dessa visão, é um pouco disso que a gente está falando aqui, né? É sobrevivência hoje em dia, a gente conseguir se adequar a tudo que está acontecendo aí no mercado. E aí, como a gente falava, pessoal, então eu saio de um conceito de supply linear, eu entro num conceito de supply cada vez mais em rede, e aí, aprofundando um pouquinho mais, indo para o final do conceito aqui que a gente quis trazer, aqueles elos bem tradicionais que a gente tem, todo mundo aqui sabe que estão cada vez mais, né, encurtados, existem novos atores, e aí quando você pensa em plataformas, o quanto que isso trouxe de mudança, né, para negócios e consequentemente para a logística, quando você fala em omnicanalidade, uma coisa que, poxa, ainda é tão recente se a gente parar para pensar, mas é difícil hoje o varejista que esteja bem e que não ofereça, né, multicanalidade, omnicanalidade. Veja que a gente não está falando aqui em metaverso, a gente não está falando aqui em varejo nas redes sociais, a gente nem quis inclinar tanto para o varejo, mas veja o quanto é relevante negócios que transitam em plataformas e omnicanalidade de uma maneira mais ampla. A questão de customer service, que eu falava antes, não pode ficar lá no final, né? E não é um saque, né? É realmente um customer service, é realmente muitas vezes a gente fala de o atendimento ao cliente como realmente premissa aí para o negócio. E aí aqui, gente, cada vez mais, né? Investimento em logística, investimento em fulfillment, que a gente percebe, né? Essa questão, né? Quase que uma simbiose do varejo com a logística, dos processos operacionais industriais com logística, quanto que a logística hoje está presente em tudo, principalmente se a gente fala desses novos, né, modelos de vendas aí, direto com consumidores, e aí uma indústria que até então, né, fazia venda de um jeito, hoje tem que vender de uma maneira totalmente diferente e entregar para o consumidor final. Então, basicamente, pessoal, essa primeira logística, né, tanto da estratégia, acabei já falando, basicamente, primeira sessãozinha aqui a gente queria trazer um pouco dessa nossa visão de como que está acontecendo, como que a gente consegue dar uma organizada para entender melhor tanta coisa que está acontecendo na logística, no supply como um todo. A nossa provocação agora é falar um pouco, aterrissar um pouco mais especificamente no cenário Brasil, para daí, no finalzinho, a gente seguir para algumas conclusões e algumas recomendações que a gente entende que podem ajudar aí as empresas. Essa segunda parte, quem toca é o Altamir. Por favor, Altamir. Boa tarde, pessoal. Me ouvem bem aí? Só para confirmar o fonezinho. Bem, passador está com... Passador? Obrigado. Bem, como o Maia mesmo comentou, a ideia é que agora a gente aterrize um pouquinho mais, falar um pouquinho sobre essa coisa do Customer Centric mais um cenário Brasil, mas antes de tudo isso, a gente gostaria de trazer algumas reflexões
E eu vou até brincar aqui de dizer que são algumas provocações a respeito de como a gente imagina a coisa da logística no Brasil em agora e nos próximos anos, mas aterrissando muito com toda a coisa de infraestrutura, de composição de modais, um conteúdo para a gente refletir bastante de agora em diante sobre o tamanho do desafio que a gente tem enquanto logística, essencialmente logística de transporte no Brasil, tá? Bem, um número bem interessante aqui, de alguma forma bem conhecido por todo mundo que trabalha com logística no Brasil, mas a gente quer trazer até um cenário mais provocativo em cima dele, é a composição do PIB brasileiro quando a ótica é logística. 1,19 tri é o nosso cenário, ou o nosso PIB de logística no Brasil. Ele é composto basicamente do que a gente chama de transporte, que é basicamente o que eu invisto para fazer transferência de mercadoria mesmo em qualquer modal de transporte. Um volume bem significativo do ponto de vista financeiro para a estocagem de mercadoria, e entendam o estoque aqui como o quanto eu gasto para produzir uma mercadoria, mantê-la estocada, quase que do ponto de vista financeiro, até que eu venda ela e quanto eu investi para manter ela por esse período em estoque. O processo de armazenagem em si, aqui eu estou falando mesmo de criar o barracão, o serviço de receber o pallet, de armazenar o pallet. Uma coisa é o processo de armazenagem, outra é o custo de composição de estoques, e a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. E por último, o quanto eu invisto em gestão para cuidar de toda essa jornada logística. É um número bem importante, né? 1,19 tri é muito dinheiro. E aqui a comparação com os principais players do mundo, tá? Quando a gente olha, que eu tenho uma lupa aqui, né? Quando eu olho para os países desenvolvidos, mundo, que está em azul lá em cima, basicamente 8% do PIB nacional é o que, por exemplo, comparando com a Alemanha, comparando com o Canadá, é o que eles vão investir do PIB deles para escoar a produção que eles construíram dentro de cada um desses países. Estados Unidos, referência mundial em logística, vai investir 7,8% do seu PIB para escoar essa produção, para transferir essa produção. Já nós, no Brasil, 13,7% do nosso PIB, a gente faz uma primeira conclusão aqui, já meio que reflexiva e já meio que provocativa, que temos 60% de ineficiência na logística do Brasil. E a gente vai tentar aprofundar de agora em diante. O pessoal está fechando o negócio lá, né? Tô com inveja deles, gente. A gente tenta provocar aqui de agora em diante um pouquinho sobre o porquê dessa ineficiência na logística do Brasil. Quando a gente fala em ineficiência do Brasil, basicamente a frase que a gente mais encontra o tempo inteiro, desde dentro de academias, dentro de universidades, também no mundo de logística como um todo, até mesmo dentro de transportadoras, a gente sempre ouve falar que o resultado da nossa ineficiência é porque a gente é predominante o modal rodoviário. Quem já ouviu falar disso aí? Alguém já ouviu? Praticamente todo mundo em algum momento já ouviu falar disso, né? Gente, eu não estou cometendo uma heresia aqui de num evento que é praticamente transporte rodoviário dizer que isso não é verdade, e a gente vai fazer exatamente essa provocação de tentar provar um pouquinho para todos nós de que isso não é inteiramente verdade, quiçá talvez nem seja verdade aqui no Brasil. Essa é a reflexão que a gente traz baseado em dados e em números. Sim, somos predominantemente rodoviários. Essa é a composição, isso aqui é pesquisa, é um dado da ILOS. Isso aqui é inegável, somos predominantemente rodoviários. 63% do nosso transporte, quando a gente olha para quase 2 bilhões de TKUs transportados no Brasil, predominantemente somos rodoviários, seguido pelo ferroviário com quase 20%, aquaviário, dutoviário e o aéreo bem, apesar de que teve um crescimento ali durante a pandemia, mas já voltou ao estado natural. Que é basicamente o mundo inteiro transporta aéreo nessa mesma proporção, não é diferente aqui no Brasil. E aqui começam algumas provocações. Se alguém aqui é do Norte e Nordeste, gente, por gentileza, não se ofendam, isso aqui são dados do IBGE, tá? Quando a gente olha para a região Sul e Sudeste, eu estou olhando para 70% do PIB nacional. Isso aqui é dado do IBGE. Memorizem esse número. Aqui é um número mais interessante ainda para a gente refletir cenários possíveis para o Brasil. Quando eu olho da costa do Atlântico para dentro do nosso continente, para dentro do nosso país, até 200 quilômetros da costa eu tenho 80% do nosso PIB.
Se olharmos a história da civilização humana, ela sempre acontece perto de rios, de oceano, era fonte de alimentação. Se a gente olhar a nossa história de como o Brasil foi colonizado, basicamente, os grandes navios europeus e africanos encostavam aqui, que começou a colonização, fica aqui o mapa de calor logístico e mapa de calor produtivo, que é nessa reflexão que a gente traz, até 200 quilômetros da costa ou no sudoeste se encontra a grande produção brasileira. Memorizem isso porque a gente vai trazer algumas reflexões de agora em diante em cima disso. Vejam só, eu estou considerando aqui, dentro dessa reflexão, Barueri como o centro logístico do Brasil, que basicamente, Barueri e Cajamar passa muito por isso, os grandes centros de distribuição do Brasil. Poderia ser o sul de Minas, que a gente sabe agora que tem uma coisa fiscal que incentiva o sul de Minas, não é aqui o nosso foco, mas basicamente essa mesma região vale a reflexão por inteiro. De Cajamar, de Barueri, eu estou a 450 quilômetros do Rio, a 600 quilômetros de BH, 400 de Curitiba e 650 de Floripa. Qual é a reflexão que eu trago em cima disso? Praticamente todo mundo que trabalha com transporte rodoviário sabe que até 500 quilômetros de distância o modal rodoviário é quase que praticamente imbatível. Mesmo que eu compare com o ferroviário, que tem um custo menor para as longas distâncias. Considerando o first, o last mile, a composição do tempo de transporte, o rodoviário é quase sempre, na maioria dos casos, imbatível. Então, espera aí que eu não tenho um cenário tão ruim assim de composição de modais, a gente vai trazer conclusões em cima disso. Mas antes, o importante aqui é trazer que quando eu olho para rodoviário, nós temos sim um baita desafio no Brasil de melhorar, eu vou de trás para frente aqui, segurança das rodovias. Vinha mesmo conversando com o Claudinei, que é da nossa equipe aqui também, cliente nosso com carga roubada no Rio de Janeiro, a gente com a localização, com as iscas dentro do caminhão, dizendo onde a carga está. E eu não consigo recuperar essa carga, eu não consigo recuperar esse veículo, isso acontece só toda hora. Um custo muito alto de cuidar da segurança das nossas cargas no Brasil, blindagem na frente, blindagem atrás, isca, tudo isso tem custo. Não menos importante a questão da infraestrutura que, tirando raras exceções, eu tenho dois tipos de rodovias no Brasil. Uma que custa muito caro, porque eu já paguei uma vez impostos, eu tenho que pagar pedágio de novo para rodar em cima dela, e a segunda que não é menos importante, que é de graça, mas quando eu passo com o caminhão por lá, eu vou ter que fazer manutenção no outro dia. Então, a gente tem um desafio de melhorar a infraestrutura, de melhorar a segurança. Mas espera aí que o rodoviário não me parece ser um modal tão ruim assim dentro do mapa de calor logístico brasileiro, né? E aqui é uma reflexão muito interessante do que a gente pode melhorar no Brasil e de que a gente já tem quase tudo pronto para isso. Dentro do dado que eu trazia para vocês de até 200 quilômetros da costa, quando eu olho lá em cima, no norte do Brasil, na Baía do Iapoque até a Barra do Chuí, eu tenho 8.000 quilômetros de costa. Isso é muito mais que os 500 quilômetros que faz sentido para o rodoviário. Então eu tenho uma oportunidade, dentro do 80% do PIB brasileiro, de fazer movimentação do sul para o norte, do norte para o sul, do sudeste para o nordeste e vice-versa, com um custo de transporte, com uma viabilidade muito melhor do que eu tenho hoje. Aqui a gente tem um desafio de evoluir um pouquinho nisso. Qual é o desafio que a gente tem aqui dentro? Sabendo que, essa é a premissa importante, até 200 quilômetros da costa, e é por isso a nossa pesquisa em cima disso, o modal de cabotagem ele costuma ser, com mais de 500 quilômetros e até 200 quilômetros da costa, o modal predominantemente mais viável. Por quê? Primeiro pela questão da distância e essencialmente considerando first e last mile, ele não pode ultrapassar muito esses 200 km de costa, porque eu vou ter um veículo fazendo a composição desse transporte também. Aqui dentro da cabotagem, a gente tem um desafio muito forte. O primeiro deles, eu acho que a gente quase que já venceu. Tirando aqui ideologia política, visão política, o último governo trabalhou, melhorou bastante a coisa da burocracia que tínhamos para o acesso à cabotagem. A gente já tem um cenário muito melhor do que era antes, a gente espera que haja continuidade. A gente torce pelo Brasil, sem visão política aqui, tá, pessoal? Agora, o segundo, quando a gente olha para um porto de Paranaguá, que é um dos maiores portos do Brasil, um acesso muito ruim, o Porto de Santos. Gente, tentem acessar o Porto de Santos em época de feriado, todo mundo sabe a bagunça que é. São Francisco do Sul, os portos do Espírito Santo sofrem com os acessos do mesmo jeito. Os portos do Norte não são diferentes. Então, o segundo desafio, vencer essa coisa do acesso aos portos, que ainda é ruim. Mas o principal desafio está aqui na coisa da densidade. Quando você fala com as grandes referências dos transportes, basicamente sempre tem uma frase que permeia quase toda a conversa, que é: o transporte é muito mais barato quando eu tenho uma densidade, um volume muito grande de transporte,
e o transporte com densidade torna o transporte mais barato. É uma cadeia que é a brincadeira do ovo e da galinha ali, que ou você tem densidade para viabilizar, ou você viabiliza através da densidade, tem uma dependência muito forte. O que significa dizer isso para nós? Que a gente precisa ter uma ação aqui, Brasil, seja uma ação de governo, ou seja uma ação de iniciativa privada, mas pensando mais naquilo que o Maia trazia de colaboração, de juntar recursos, para gerar volume, densidade dentro desse transporte de cabotagem, que já há diversas sinalizações que eles viabilizam, que a cabotagem viabiliza em muito diversos tipos e características de transportes que temos no Brasil. Só para fechar a nossa visão a respeito dos modais, o aéreo é muito pontual e a gente já sabe a aplicação dele. O ferroviário no Brasil, ainda que tenhamos um forte investimento na construção de ferrovias, dentro do que a gente olha de mapa de calor logístico no Brasil, não adianta ter ferrovia onde não tem transporte para rolar, vale muito a pena ter ferrovia onde eu tenho o que transportar. Ele se viabiliza em longa distância, então ele quase que predominantemente vai fazer sentido na produção de minérios e no agronegócio. Fora disso, ele terá uma aplicação reduzida. Ainda que a gente construa rodovias como construíram nos Estados Unidos, em larga escala, dentro do mapa de calor logístico no Brasil, que é muito parecido com o da China. Pesquisem, vocês vão ver que é praticamente um espelho do mapa de calor logístico chinês. Mesmo lá na China, que se investiu muito em ferrovia, continua sendo o rodoviário e a cabotagem o predominante dentro do transporte. Então, talvez aqui a gente tenha uma oportunidade, deixa eu passar o slide aqui, de fazer uma reflexão bem importante, e quem é do transporte agora vai se sentir menos incomodado com a nossa primeira reflexão, que é: será que é mesmo o modal ferroviário? Será que é mesmo só a infraestrutura que justifica esse 60% de ineficiência que nós temos? A gente já tem dados, acho, o suficiente para pensar que não. E é em cima disso que a gente quer brincar um pouquinho mais ainda de fazer provocações com vocês, tá? Essa primeira composição que eu trago aqui, quando a gente tenta agora falar um pouquinho dos desafios que a gente tem de fato para melhorar a eficiência da logística brasileira, essa composição basicamente traz uma visão da logística interna, que a gente chama aqui de intralogística, do portão para dentro da minha organização, da cadeia de transporte, de movimentação de mercadoria. Sustentando tudo isso, eu tenho que ter uma camada de gestão. E não existe mais como, é quase que uma relação direta. Falar de logística e falar de tecnologia quase que não dá mais para desassociar. A logística se viabiliza com tecnologia, e a tecnologia, de alguma forma, sempre traz uma composição viável melhor quando aplicada em logística. Essa reflexão aqui a gente traz para trazer primeiro o que a gente elencou aqui como os principais desafios que a gente entende que de fato prejudicam, e a gente vai tentar mostrar um pouquinho disso para vocês com dados, a eficiência da logística brasileira, tá? Dentro da cadeia de intralogística, do portão para dentro, a gente tentou elencar pelo menos 3 dos principais desafios. Um de forma mais macro, que é a eficiência da intralogística como um todo. E a gente tem uma experiência muito forte em implantação de sistemas para intralogística, desde dock scheduling até a parte de controle de acesso, essencialmente controle de armazém mesmo. E a gente vê todos os dias o oceano azul que a gente tem para melhorar a eficiência dentro da intralogística nas organizações, principalmente quando a gente fala de embarcadores, tá? E a gente tem alguns dados para mostrar para vocês a respeito disso. Altos níveis de estoque, cultural nosso. Infelizmente, a gente tenta desassociar isso, tem uma camada de gestão muito forte, mas culturalmente o Brasil é um país que teve inflação até poucos anos atrás, muito pesada, e dentro de alguns cenários de inflação, ter estoque pode ser uma estratégia de negócio. Às vezes vale a pena eu ter o produto e esperar ele ser inflacionado, vale mais a pena que eu produzir. A gente tem alguns desafios regionais também, em populações ribeirinhas ou em algumas áreas que a gente tem dificuldade de acesso em rodovias, e por isso a gente mantém um alto nível de estoque no Brasil. Mesmo no dia a dia, em locais mais desenvolvidos, a gente ainda percebe uma oportunidade de melhorar o volume estocado. Vocês devem lembrar, quando eu trouxe o número macro do PIB lá, o volume que a gente tem de estoque produzido e não vendido no Brasil. Colaboração e transparência, para fechar o primeiro item lá, que eu acho que é a grande oportunidade que a gente tem de melhorar a nossa eficiência através de transparência e colaboração, que praticamente a gente não conversa com os fornecedores ou com os stakeholders de forma geral quando faz logística no Brasil, e aqui a gente tem uma oportunidade muito séria de melhorar isso. Parece que ainda a gente tem aquela cultura latina de que para eu ganhar alguém precisa perder, e tudo é moeda de barganha, tudo é moeda de negociação. Isso a gente ainda precisa melhorar e muito, né?
Cadeia de transporte, compartilhamento de recursos. Eu vou até conectar com o item de baixo, otimização de ocupação e roteirização de veículo. De forma geral, a gente vê muito claramente um embarcador A, um embarcador B sair com 30%, 40%, 60% de um veículo alocado, um do lado do outro, atravessar metade do país com metade de uma carga. Concorrência se faz com marca, concorrência se faz com qualidade, com produto, concorrência não se faz com logística. Dava para juntar, dava para compartilhar. Esse é o grande desafio quando a gente olha para a cadeia de transporte no Brasil. Compartilhar, otimizar e roteirizar melhor. A gente tem alguns indicadores aí dentro dos projetos que a gente faz de roteirização, de 20% a 40% de eficiência dentro do transporte através de ferramentas vocacionadas, adequadas para roteirizar, para ocupar melhor um veículo. E aqui a gente tem um espaço muito sério ainda para evoluir a logística do Brasil dentro da visão de transporte. E melhorar a estratégia de malha de distribuição também tem sido importante. Acho que muitos de vocês vão se encontrar dentro da minha fala que a gente tem empresas ainda muito tradicionais e por vezes familiares no Brasil, que tem uma conexão muito forte, às vezes com o local, com as localidades que elas se encontram, e nem sempre onde elas se encontram, onde elas fazem a sua malha, a sua cadeia de distribuição, é o local mais eficiente ou que faça mais sentido quando a gente olha para o mapa de calor. Aqui também uma oportunidade bem importante de evoluir. Por último, e aqui é muito a nossa área, adoção de tecnologia bem reduzida no Brasil, a gente usa muito pouco, menos do que deveria. De boas práticas operacionais e processos também, a gente vai provar isso para vocês. E por último, quando eu falo de geração de indicador, para ter um bom indicador, eu primeiro tenho que medir, com base na minha medição eu gero um dado, e com base no meu dado eu gero um indicador para tomar a decisão. A gente não mede, quanto mais gerar dados, quanto mais gerar bons indicadores, aqui é uma grande oportunidade que a gente tem também, tá? Tento trazer para vocês aqui um pouquinho mais de dados para, de fato, materializar o que a gente tem falado aqui. Esse é um número do Instituto ILOS, que ele mostra um pouquinho da adoção, marquem bem essa palavra que eu trago para vocês, e experimentação de boas práticas operacionais. A gente vê aqui, por exemplo, olhando para veículos autônomos, para CPFR, para VMI, um número muito, muito reduzido de adoção disso no Brasil. E vejam que esse número é composto por adoção e experimentação. O número de adoção ele é muito menor porque tem muita experimentação aqui dentro. Vejam que a gente tem um oceano azul, vejam o quanto a gente que de fato, o brasileiro tem essa cultura de ter um jeitinho para fazer tudo, de achar uma maneira melhor de fazer tudo e utilizar muito pouco de benchmark, de boa prática mesmo, e processo mesmo definido, como a gente encontra em economias mais desenvolvidas. Então a gente tem aqui uma adoção muito reduzida de boas práticas operacionais. Quando eu olho para a experimentação e também adoção de tecnologia, aí o número é menor ainda. Olha, veículos autônomos e RFID, por exemplo, que é uma tecnologia já antiga, o uso de drones, de IoTs. IoT serve para... É quase impossível a gente olhar para uma organização e não ver a oportunidade de usar algum tipo de IoT em algum local. Porém, a gente tem entre experimentação e adoção só 18%. Isso aqui é dado real em pesquisa feita pela ILOS. Veja que a gente adotou muito pouco tecnologia no Brasil dentro dos nossos processos operacionais. Seguindo aqui com a nossa reflexão, então... Índice de produtividade tecnológica, esse é um material bem legal, tá, pessoal? Tem um QR Codezinho ali e quem não encontrar dá para dar uma googada depois também. É uma pesquisa feita pela TOTUS, em parceria com a H2R Pesquisas. É um conteúdo bem denso, tem muita informação legal lá. Que basicamente a gente tenta trazer, essa é a reflexão aqui dentro desse indicador, o quanto dentro do que eu tenho de tecnologia disponível, eu estou conseguindo ou estou fazendo uso para ser mais produtivo, considerando o que eu tenho de tecnologia disponível. E aí a gente tem um primeiro indicador, que é para os players logísticos, que sendo um player logístico, um prestador de serviço de logística, é o core do negócio dele, ele até tem uma adoção de tecnologia um pouquinho melhor. Mas quando a gente olha para a cadeia de embarcadores, o cara usa um pouquinho mais de 30% do que ele tem de tecnologia disponível para otimizar a logística dele. Então, de novo, olha o oceano azul que a gente tem para navegar aqui quando a gente fala de adoção de tecnologia e boas práticas no Brasil. Uma frase que a gente tem ouvido bastante nos últimos meses, eu fiz questão de trazer ela aqui de forma mais destacada, é que a gente tem muito mais tecnologia disponível do que parece que a gente está afim ou disposto a usar essa tecnologia para melhorar a produtividade dos nossos negócios. E refletindo sobre elas, a gente quis trazer e vai mostrar aqui para vocês um pouquinho do porquê a gente entende que isso não é tão verdadeiro assim no cenário Brasil.
A gente conhece a capacidade de inovar do brasileiro, a gente é referência, mesmo lá fora, na nossa capacidade de se reinventar o tempo inteiro. Então a gente não usa tecnologia porque a gente não quer usar tecnologia, não extrai valor de tecnologia porque a gente não quis extrair valor de tecnologia. É que a gente encontra um conjunto de desafios aqui no Brasil para adotar a tecnologia, que ele é praticamente o único no mundo, e é isso que a gente tenta entender para construir um cenário diferente enquanto a empresa de software que somos. Eu vou pegar esses dois primeiros itens da esquerda de vocês, que é a arquitetura de software ineficiente, sistemas legados e Lego de fornecedores. Eu vou componentizar todos num só. Vejam só, de forma geral, quando a gente olha para grandes ecossistemas de logística no Brasil, eu tenho sistemas monolíticos, que do ponto de vista de quem é de tecnologia, são sistemas pesados, numa infraestrutura client-server, por vezes ainda dos anos 90, que qualquer transformação, qualquer adaptabilidade que eu tenha que dar a esse software, ele tem um custo muito pesado, ele me dificulta, ele torna o meu processo, por vezes, muito oneroso no tempo também. E aí eu preciso montar um ecossistema, eu tenho que juntar vários fornecedores e tenho que fazer a comunicação dessas várias soluções. E aí eu tenho uma plataforma com o framework A, com o framework B, com a linguagem A, com a linguagem B, uma forma de comunicação A com a linguagem de comunicação B. Quando eu vejo, eu tenho uma torre de Babel e o cara do TI está que nem eu aqui, né? Sem cabelinho, com cabelo branco, meio acabadinho, porque ele só sofreu e ele trabalhou muito e ele não conseguiu entregar um grande ecossistema logístico. Então isso é muito desafiador no Brasil. A gente não adota a tecnologia em baixa escala, como a gente viu aqui, porque a gente não quer. É porque existe um volume de desafio muito sério para se inovar no Brasil. E olhando mais para a cadeia da direita aqui, soluções internacionais, por vezes, são inviáveis no Brasil por duas coisas. Primeiro, das coisas culturais, nossa, enquanto benchmark, enquanto operação. E a segunda, que talvez seja a mais importante delas, a gente fala disso toda hora, eu acho que não é heresia falar disso, que a gente tem um manicômio fiscal aqui no Brasil, que mal o brasileiro entende o manicômio fiscal que a gente encontra aqui. E quando a gente traz soluções internacionais e tenta implantar aqui, de fato, a gente tem um desafio cultural, fiscal e legislativo que não traz aderência a esses produtos. E também encontramos, de fato, a dificuldade de encontrar grandes plataformas nacionalizadas, já de alguma forma adaptadas a essa coisa fiscal do Brasil, que sejam confiáveis. A gente encontra muitas soluções em pequenas startups, mas quem tem negócio de médio para grande tem dificuldade. Somos top 5 no mundo em ataque hacker digital. Atualizado o ranking essa semana, estamos entre os 5 países do mundo que mais são atacados digitalmente. Então também é muito difícil você colocar grande parte de informações sensíveis do seu negócio dentro de um pequeno prestador de serviço de software, acaba dificultando um pouquinho na adoção de tecnologia. E é exatamente esse cenário que a gente se propõe a mudar enquanto maior companhia de software do Brasil. Eu convido o Maia para explorar um pouquinho mais isso, Maia, o como a gente pretende construir isso. Bacana. Bom, gente, o que a gente tentou trazer para vocês aqui, né, além de entregar realmente aí um conteúdo relevante, que gere reflexões, que ajude talvez até aí em procurar caminhos, né? A gente agora aproveita também para falar um pouquinho do nosso case, né, o case da própria TOTVS. A gente hoje, né, tem credenciais aí relevantes. Para quem não sabe, a TOTVS é a maior empresa de tecnologia do Brasil, mas muita gente liga o nome da TOTVS a apenas gestão empresarial, a ERPs, né, que é algo muito importante que nenhuma empresa vive sem. A gente entende que assim como toda empresa precisa de energia elétrica, precisa de água, precisa de um sistema, né, bem robusto aí de gestão empresarial, mas a gente vai muito além disso, né? A gente também é líder de mercado na logística, né? Não sei se todos sabiam aqui, nós somos líderes de mercado para logística. Só que mesmo com essa liderança, pessoal, quando a gente olha para tudo que a gente tentou trazer aqui, a gente também entendeu, a gente também enxergou a necessidade de fazer uma certa disrupção, de continuar evoluindo naquilo que a gente já entrega muito bem, mas de trazer, né, as novidades, as novas demandas que essa nova logística tanto está demandando. E aí aqui surge, né, o nosso conceito da plataforma Suite Logística. A gente chama, né, essa plataforma dessa maneira, que nada mais é do que uma solução totalmente nuvem, que tenta endereçar todos os problemas logísticos, deixando de lado aqueles problemas de integração, de segurança e, enfim, tantas dificuldades que o Altamir acabou trazendo em algumas falas antes, e que tem como desafio realmente
atender ali os grandes processos da logística. Quando a gente olha isso de uma maneira um pouco mais detalhada, quando a gente pensa, né, na base de uma estrutura de sistemas e tecnologias, a gente entra aqui realmente com muito do que a gente é líder aí, né, na parte mais de back-office, de retaguarda, plataformas, até mesmo inteligência artificial, né, nuvem, tecnologia de baixo nível, software aplicativo de alto nível, mas sobre tudo isso, né, e buscando atender tanto os prestadores de serviço como os embarcadores em geral, a gente entra daí realmente com soluções mais especializadas. E o nosso desafio aqui é complementariedade, complementar as demandas logísticas com tudo que a gente já oferece no nosso ecossistema, né, de outros softwares, outras soluções, atender de fato todas as demandas de todas as atividades logísticas e atender principalmente essa logística cada vez mais digital. Então, a gente tenta realmente fazer aí um movimento de logística digital ou logística cada vez mais digital e trazer, né, muito do que a tecnologia pode ajudar na gestão logística. A gente se posiciona aqui como um grande conselheiro, pensou em tecnologia, pensou em logística, a gente quer ser o parceiro que pode, né, trabalhar aí com as empresas em geral e justamente por termos aí as tecnologias e o conhecimento. Objetivo, né, complementando sempre, né, com alianças, enfim, com parceiros de mercado. Nosso objetivo aqui, pessoal, não é vender a TOTVS, então aqui é uma fala mais rápida, mas a gente quer encerrar aqui, né, primeiro com uma frase que a gente acredita muito, que não sabemos até quem é o autor, mas enfim, sucesso não é acidental, e eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, né, inclusive por estar aqui buscando atualização, enfim, não é à toa que as coisas acontecem, fruto de trabalho árduo, perseverança, resiliência, e eu acho que isso casa muito com o profissional de logística, né? Das madrugadas, né? Dos problemas operacionais que a gente precisa achar soluções, né? A gente pode usar um termo bonito também, que é usado muito hoje, que é a resiliência, ou a gente pode usar um termo aí mais grosseiro, que é apagar incêndio, mas essa é a realidade em geral aí, né? De quem trabalha com logística. E aqui deixar para vocês um pouquinho de mensagem final. Roda lá na mesa ou roda aqui? Por favor, pode soltar. Que é uma arte que a gente tem bem bacana, que resume um pouco o que é a TOTVS, já nos colocando aqui à disposição. Na verdade, luto dia e noite para realizar meus sonhos. Jeitinho. Quando todo mundo acha que deu errado, eu vejo uma oportunidade. Esse é o meu jeitinho. É enfrentar obstáculos, mudanças e dificuldades. E acreditar que tudo vai dar certo. Porque eu trabalho até dar certo. Foi assim que eu ajudei a desenvolver milhares de empresas por todo o país. E é assim que eu vou continuar. Quem sou eu? Eu sou o brasileiro, sou a TOTVS, sou você. Esse é o nosso slogan, a TOTVS acredita no Brasil que faz. Obrigado, a gente está à disposição aqui caso tenham dúvidas abertas ou aqui para a gente no final, pessoal. Obrigado, boa feira. Sim. Alguém ajuda aqui com o microfone ou... Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim. Não, beleza. Primeiramente, parabéns pela apresentação, foi muito legal, tirou alguns insights aqui, né, pra gente. Eu já trabalhei na TOTVS algumas vezes, né, mas na área do RP, então eu conheço bem o esquema da engenharia, da solução de software focado para a gestão empresarial, né? Sim. Pelo que eu entendi dessa solução proposta, é como se fosse um RP para a área logística, correto? Não é exatamente um RP para a área logística, mas a gente sempre trabalhou com as soluções como extensões dos ERPs, módulos, né? Sim. Mas estendidos, né? Que tem como pré-requisito o ERP, e agora uma plataforma que é agnóstica, que é independente. Inclusive, para nós,
é um reposicionamento muito importante, porque Legal. a gente não quer atender só quem já é cliente TOTVS na retaguarda, no back-office, como a gente chama. Potencialmente a gente pode atender qualquer empresa do mercado. Não existe mais o pré-requisito, embora naturalmente a gente quer atender primeiro os nossos mais de 40 mil clientes. Então as soluções são todas conectadas aos ERPs. Mas é uma plataforma nativamente nuvem e agnóstica, não Legal. extensão dos ERPs. E essa plataforma, existe um nome que eu não peguei? A gente vem chamando de suíte logística, Tá. Não é um produto de uma maneira nome. bem genérica, mas cada solução dessa plataforma por si só também é independente. Então Legal. você não precisa usar o todo, você usa e colabora. Até por isso que é um conceito de plataforma, de também expandir, criar sobre ela, né? Então cada solução tem o seu próprio nome, vamos colocar assim, né? TOTVS WMS, TOTVS coleta e entrega, gestão de last mile, por exemplo, mas o todo a gente chama de suíte logística. Vi uma parte de roteirização, Sim. sistemas de operador logístico, tudo isso dentro Sim. dessa plataforma, né? Sim, a gente tem hoje já muito know-how também nessa parte de otimização logística. Tem soluções que já estão nesta plataforma, tem soluções que são mais tradicionais, ainda estão, né, nas tecnologias habituais dos ERPs, mas se complementando. Falando com uma analogia ao RP da TOTVS, que é da onde eu vim, trabalhei, desenvolvi, existe uma cultura muito forte de customização para necessidades específicas de clientes. Isso numa plataforma SaaS é possível, de adaptações dos sistemas via integração de APIs e tudo mais, ou seriam produtos mais engessados e específicos? Como que é essa questão de adequação aos processos? Alguns processos, Essa pergunta né? é ótima. Ela nos ajuda, a gente não combinou, né? Não nos Sim. conhecemos ainda, mas ela nos ajuda até a falar um Divulgar pouquinho, pouco mais. porque a tecnologia ela nunca é o fim, ela é o meio, né? Mas a tecnologia faz muita diferença para a gente chegar onde quer. Então, quando a gente adotou, né, o conceito de trabalhar com tecnologias até que até então não eram do stack tecnológico TOTVS, mas que são necessárias para esse mundo nativo SaaS, a gente já sabia que isso poderia, por outro lado, tirar um pouco dessa flexibilidade de software tão aberto. Mas assim, tem dois aspectos aqui. Primeiro, é tudo aberto com APIs, né, com possibilidade de consumir esses produtos absolutamente em um software aberto. E o que a gente entende mais como uma personalização, isso de fato é mais restrito, mas ainda assim a gente tem técnicas que a gente permite gerar personalizações específicas para clientes, né, unicamente ali, né? Cada empresa ainda vai ter as suas customizações. Existe um movimento muito interessante, e a gente acha que não é só no ecossistema TOTVS, é no mercado como um todo, de descustomização. Sim. Que quanto mais você customiza, mais tempo você precisa para atualizar, mais piano você carrega, mais difícil é de você gerar novos projetos. Então existe um movimento natural de descustomização, mas a gente sabe que não dá para viver sem oferecer, né, algum recurso, mesmo que menor, de customização, personalização. Até que é uma porta de entrada para que o processo se adeque a um modelo melhor no futuro, né? Eu concordo. Desde botar uma nova entidade numa interface, passando por um desvio num serviço. Veja que eu falo serviço, porque agora é tudo microserviços, mas dentro de um serviço standard ali do produto, poder também ter algum desvio. Então, tem algumas técnicas, a gente nem está usando o termo de customização, e sim de extensões que são possíveis, já foram pensadas, porque a gente entende que é mandatório. Mas, de fato, não é algo tão, né, personalizável como, Legal. por exemplo, a própria tecnologia TOTVS. Mais uma pergunta para eu poder passar o microfone. Claro. A questão de features dentro de módulos, né? Sim. Habilitar alguns recursos para que façam sentido dentro de uma plataforma ou não. Como que é essa parametrização dentro desse ecossistema? Da ótica de adotar o uso, quando você passa a ter um tenant, termo técnico do ambiente, Sim. lá, da tua contratação, é muito fácil hoje você ter uma solução, amanhã você habilitar uma segunda, uma terceira, daqui a pouco você vai estar usando o ecossistema todo e realmente potencializando o ganho, né? Mas a gente flexibilizou muito o aspecto mais do negócio, do comercial, que é o quê? Eu não preciso ter tudo. E aí a gente hoje tem tudo individualizado, e é interessante porque tem muitas empresas no mercado que só fazem, por exemplo, gestão de estoque. Então, eu quero poder oferecer gestão de estoque, eu não quero ter que levar a plataforma inteira. Então, deixa eu levar só esse pedaço. Então, existe flexibilidade também na contratação.
Você não precisa contratar o todo, senão você não vai usar tudo. E existe flexibilidade na adoção, porque de fato, você, mesmo que individualmente, você vai estar com a plataforma, você só vai ativando as novas soluções aí, enfim, que precise ser usado. Show de bola, obrigado. Tá bom? Obrigado, eu. Mais alguma, gente? Tranquilo, a gente está por aqui. Se precisarem de algo, muito obrigado.